galera, tudo bem? Padre Deusmar Andrade com mais um programa no nosso Dilectos aqui no Atos Podcast. E hoje nós iremos dar início a uma sequência de vídeos sobre os sacramentos. Ah, mas os sacramentos todo mundo já sabe, é verdade. Espero que todo bom católico saiba pelo menos o básico sobre os sacramentos, mas nós queremos tentar aprofundar um pouco mais na nossa catequese, chegar nos fundamentos da nossa fé acerca dos sacramentos. Claro que isso supõe os vídeos passados que eu dei uma pequena introdução sobre a graça sacramental, a importância da força que a graça de Deus age em nós de maneira ordinária através dos sacramentos. E o primeiro sacramento, que é o requisito, a base, o fundamento de todos os outros sacramentos, é o sacramento do batismo. Para isto, vamos ler o que o Catecismo da Igreja Católica fala. Primeiro artigo acerca do sacramento, no ponto 1213, 12, 13, não é? 1213, a gente lê: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, vita spiritualis iaunua, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Meus irmãos, vejam, o batismo ele é o fundamento de toda a vida cristã. Não existe vida cristã sem o batismo. É a porta de entrada para a vida na fé. Felizmente, na nossa sociedade contemporânea, o batismo, em primeiro lugar, é rodeado por um certo folclore, né, vamos dizer assim, de se batizar pelo costume. Homens e mulheres sem fé, que não vivem a sua fé, vão batizar as crianças, os seus filhos, para receber uma bênção de Deus. Ou às vezes até pela pressão da própria família, vão batizar a sua criança sem conhecer, sem querer viver a fé. Isso é muito ruim, porque o batismo acaba se tornando um evento social somente para as fotos, entendeu? É claro, a graça de Deus acontece. Não estou colocando em questão isso, porque os sacramentos, as graças acontecem à medida em que o ministro sagrado, ordenado, faz a graça acontecer. E esta graça é uma ação de Cristo, não é uma ação do ministro. É uma ação de Cristo. Mesmo que as motivações erradas estejam na base ali de quem leva o seu filho, sua filha para batizar, aquele sacramento acontece. Mas veja, o que eu quero colocar é que a gente não leva tanto a sério a firmeza da graça do batismo. Então, se troca a beleza do batismo, a beleza da graça de Deus, pelo evento social. Compreendem? Uma outra coisa que está que circunscreve ali esse folclore acerca do batismo são tantas superstições ou falsas compreensões. Principalmente no interior, nós notamos, no interior do nosso Ceará, nós notamos bastante isso. Não, padre, eu quero batizar o meu filho para ele deixar, para que as almas pagãs não levam ele, né? Então, se mistura a fé católica com a fé espírita, que não tem nada a ver. Ou ainda, padre, eu quero batizar esse menino que ele é danado demais. Então, se for uma característica daquela criança, ou um temperamento, é muito improvável que a graça do batismo vá mudar isso. Claro, vai aperfeiçoar a natureza e não mudar a natureza. Compreendem, meus irmãos? Então, o batismo ele é a porta de entrada para a graça de Deus. Tanto que todos os outros sacramentos só podem ser concedidos a quem é batizado. Vejam, meus irmãos, prestem bem atenção nisso. O batismo ele derrama 4 grandes graças no coração do cristão. Ou melhor, daquele que se torna cristão pelo batismo. E a primeira delas é tornar aquela pessoa filha de Deus. Os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma forma estranha de dizer que assim, olha, quem não é batizado não é filho de Deus, é criatura. E é verdade, eles estão certos nesse ponto, porque é o batismo quem nos torna filho de Deus. A nossa cultura popular diz, não, todo mundo é filho de Deus. Não, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Pela minha natureza, eu não sou filho de Deus. Eu me torno filho de Deus pelo batismo. Portanto, eu sou adotado. O único filho de Deus, o unigênito, é Jesus Cristo. Foi o único que foi gerado pelo Pai. Porém, assumindo nossa humanidade, ele nos transmite essa filiação divina através do batismo. Compreendem, meus irmãos? Portanto, a primeira graça que o batismo dá é a filiação de Deus. E falando sobre isso, né? Aqui nós tocamos num ponto crucial que eu já toquei em alguns dos vídeos passados, a compreensão de que o sacramento é, antes de tudo, uma graça que vem do alto. Portanto, o batismo é uma graça
que Deus dá ao coração do homem para torná-lo filho de Deus, que é o primeiro ponto que nós estamos tocando. Isso é muito importante porque os nossos irmãos evangélicos têm uma compreensão diferente de batismo. Para eles, o batismo é um voto a Deus, ou seja, não é uma graça, é claro, é uma graça de Deus para eles também, eles compreendem assim, mas a primeira atitude não é propriamente a de Deus que se rebaixa ao homem. A primeira atitude é a do homem, que faz um voto a Deus. É por isso que para os evangélicos você só deve ser batizado quando adulto. Porque é só quando adulto que você pode fazer essa opção por Deus. Para nós católicos, nós compreendemos que é uma graça que desce do alto e, portanto, deve ser derramada no coração de cada uma das pessoas que estão abertas para isso. E claro, não é um passe de mágica, aquela pessoa também precisa ser educada na fé cristã. É por isso, inclusive, que os padrinhos precisam ser viventes, exemplares da fé cristã. Voltando àquela questão cultural, quando o batismo é assumido como uma coisa cultural, eu quero colocar como meu padrinho ou como minha madrinha uma pessoa que é amiga da família, uma pessoa que tem mais dinheiro, uma pessoa que é próxima, Ave Maria, mas que às vezes nem é cristão, às vezes nem é católico, não tem fé, nem vive, não vai para a missa, não é casado. Compreendem? Então, o padrinho e a madrinha, neste caso, junto com o pai e com a mãe, mas especialmente o padrinho e a madrinha, são aqueles que irão preservar a fé da criança. É a grande missão do padrinho e da madrinha. Isso é tão complicado, eu falo isso como padre, porque as pessoas não compreendem. Ah, então quer dizer que para ser padrinho tem que estar casado na igreja. Filha, para ser padrinho, para ser madrinha, precisa ter uma vida exemplar de fé. Como é que você vai testemunhar uma fé que você não vive? O catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico fala que para serem padrinhos tem que ter acima de 16 anos, ter uma vida exemplar na fé, ou seja, que seja batizado, que seja crismado. E que, se forem juntos, um casal, que sejam casados, não podem ser juntos. Se forem dois homens solteiros, uma ou duas pessoas solteiras, melhor dizendo, pode ser, tudo bem, mas que eles não sejam juntos com ninguém. Por quê? Porque a vida na fé, ela pressupõe a graça de Deus vivida nos sacramentos. Quando nós vivemos o batismo somente como algo cultural, nós perdemos esse enlace da fé. E aí não compreendemos, queremos fazer do nosso jeito, damos mais prioridade às fotos, à festa, do que a graça de Deus que acontece. Então vejam, o batismo ele é uma graça que desce do alto, não é um voto do homem a Deus. E a fé da igreja, meus irmãos, se confirma na unicidade do batismo. Existe uma controvérsia muito antiga no século IV, onde Santo Agostinho inclusive responde a isso se o batismo dos hereges era válido. Vejam, a pergunta era se o batismo dos hereges, dos cátaros, eram válidas, ao que Santo Agostinho responde que sim. Meus irmãos, porque a unidade da igreja, quando a gente reza no creio na igreja, una santa, católica e apostólica, o fundamento da unidade da igreja se encontra na unidade do batismo. Por isso que para nós, católicos, não existe esse negócio de rebatizar. Qualquer igreja evangélica ou qualquer lugar que batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aquele batismo é válido. Porque a ação do batismo, assim como a ação de todos os sacramentos, não depende da santidade do ministro, do padre ou do aquele ministro que foi designado para celebrar aquele sacramento. A eficácia do sacramento depende, antes de tudo, de uma ação de Cristo, que age através da igreja por meio dos sacramentos. Portanto, mesmo um herege, Santo Agostinho diria, ele batiza validamente. Ou uma pessoa que está fora da comunhão da igreja, como é o caso dos nossos irmãos protestantes, ele pode batizar validamente. Eu digo mais, uma pessoa sem fé pode batizar validamente. Padre, como assim? Pode. Sábado agora, há poucos dias atrás, fui batizar uma criança num leito de hospital, numa UTI, neonatal. E, claro, fui com muita alegria, realizei o batismo e depois instruí as enfermeiras que lá estavam. Olha, em caso de urgência, vocês são católicas? Somos. Em caso de urgência, qualquer pessoa pode batizar. Inclusive quem não tem fé. Basta você dizer, pegar água, não precisa ser água benta, e com seriedade dizer, eu te batizo, fulano de tal, o nome da pessoa, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos, depois que isso acontecer, se aquela criança sobreviver, e assim eu instruí eles no hospital, se aquela criança ficar bem, ela não vai precisar de novo ir na igreja ser batizada, não.
ela vai se apresentar ao pároco, ao responsável por aquela paróquia, para inscrever o nome dela no batistério, aquele livro que é próprio do batismo. Ele vai explicar quais foram as circunstâncias que a criança foi batizada e vai receber os ritos complementares, que não é o batismo, mas é só as unções com os óleos sagrados. Então, a unicidade do batismo. Por isso é muito estranho, meus irmãos, uma fé cristã que diz que crê numa igreja una, porque os nossos irmãos evangélicos acreditam que a igreja espiritual é uma só, mas que existem vários batismos. Já conheci, por exemplo, agora um pastor que virou católico, um grande amigo meu, que teve 2 batismos nas igrejas evangélicas e nenhum deles era válido na igreja católica porque não era em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí tivemos que realizar o batismo dele na vigília pascal e foi a coisa mais linda do mundo. Então vejam, meus irmãos, o batismo ele nos dá a grande graça de sermos filhos de Deus. A segunda grande graça que o batismo nos confere é o perdão dos pecados. Mas padre, uma criança tão pequena, ela tem pecado? Não. Não tem pecado por opção, mas tem a marca do pecado original. Assim como uma criança que nasce numa família rica, é rica sem nunca ter trabalhado, assim também nós, nascidos nessa humanidade pecadora, carregamos esta herança maldita, por assim dizer, que é do pecado original. E não precisa ser muito teólogo. Vocês que são pais e mães que assistem esse vídeo vão saber, a partir de uma certa idade a criança começa a ficar egoísta com seus brinquedos. Começa, por exemplo, a mentir. E daí para frente, às vezes, os pecados só pioram. É por isso a necessidade da educação na fé. O batismo da criança pressupõe a educação na fé. Uma outra grande graça que o batismo concede, que é consequência dessas duas coisas, é ser inserido no corpo da igreja. Tanto que no ritual do batismo ele pode ser começado fora da igreja, para mostrar que aquela criança agora entra na igreja, não só no templo sagrado, mas entra como pedra viva. Ela se torna membro de Cristo e, portanto, filha de Deus. Membro de Cristo, membro do corpo de Cristo, filho de Deus. E a última graça que o batismo concede é o mistério da inabitação da Trindade. A partir do momento que aquela pessoa ela é batizada, a Santíssima Trindade começa a habitar dentro do coração dela. E essa, sem dúvida, meus irmãos, é a maior graça que se pode imaginar. Como pode uma pessoa limitada, uma criança pequena, conter dentro de si um Deus todo-poderoso, eterno, infinito, misericordioso. É uma grande graça, meus irmãos, que supera a nossa compreensão humana. Por isso, valorizemos a graça do nosso batismo. Uma dica para você. Lembre, procure a data do seu batismo e anote. Anote na sua agenda, para que todos os dias do seu batismo você faça a renovação da consagração ao seu anjo da guarda. Pode ser espontaneamente ou você pode procurar a oração. Todos aqueles que assim o fazem, estando confessados e comungando no dia, recebem uma indulgência plenária, cumprindo os requisitos que a igreja nos propõe. Então faça essa renovação e lembre, e dê graças a Deus por você ser batizado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.